Amor nada mais é que cortina de fumaça para esconder o buraco existencial. Schopenhauer revela onde esse buraco mora e como preencher por conta própria antes de convidar alguém para a mesa da sua vida. Acompanhe esse vídeo até o final para saber mais. Sabe aquela hora em que a casa fica silenciosa, o relógio quase não respira e seu estômago dá um nó sem motivo evidente? Schopenhauer chamaria esse barulho interno de vazio existencial, produzindo eco no coração, enquanto a mente procura alguém para funcionar como tampão emocional. Antes de anunciar paixão nas redes, convém encarar a cratera interior que lateja bem no centro do peito. O filósofo comparava essas tentativas de fuga a uma cortina de fumaça sobre um porão entulhado. Parece elegante, mas o odor de mofo persiste. Quem se precipita a convidar companhias para essa bagunça íntima costuma trocar afago por distração e se frustra quando o truque perde força. É como jogar perfume sobre lixo e esperar fragrância de primavera. Entender onde o buraco mora exige coragem quase arqueológica, pois a escavação revela memórias deixadas ao relento, convicções herdadas e medos empilhados em silêncio. Essa é a etapa menos fotografada do romance, porém, a mais decisiva para não cair em paixão aditiva. Só quando a luz toca o solo interno é que se vislumbra espaço fértil para construir autonomia emocional. O vazio não mora num local exótico. Ele ocupa o corredor interno que liga a expectativa à identidade, alimentando ruídos quando falta clareza de propósito. Em noites insones, essa ausência cochicha que a vida desaprendeu a conversar consigo, daí a pressa para importar voz amorosa de fora. Contudo, o interlocutor externo não tapa a fenda produzida por desligamento de valores pessoais. Para perceber esse eco, experimente sentar em silêncio 5 minutos antes de dormir e listar, sem censura, tudo que o deixa inquieto durante o dia. O resultado mostra vazios do tamanho de continentes que costumavam ser soterrados por mensagens trocadas, séries maratonadas e promessas de afeto instantâneo. Esse relatório caseiro é o primeiro mapa do desconhecido. Schopenhauer sugeria que a dor é a guardiã da verdade, e nesse ponto a ferida ajuda a encontrar a nascente do desamparo. Quando se tenta transformá-la em poesia barata, perde-se o convite ao aprendizado e cai-se em romances repetitivos. Identificar a ferida, olhar sua textura e sentir sua temperatura inicia o caminho para curá-la, em vez de terceirizar a tarefa. Uma analogia ajuda. Pense num balde furado sendo abastecido com água cristalina. Enquanto o buraco permanece, todo o líquido vaza, e a fonte externa precisa aumentar o fluxo até secar. O vazio interno é esse furo, e a chegada de um parceiro não fecha a rachadura, só acelera desperdício. Aprender a remendar o balde é mais sensato do que procurar um rio maior. O reparo começa com um questionamento incisivo. Quais desejos são autênticos e quais derivam de roteiro social aplaudido pelos amigos? Essa pergunta incomoda, porque desvenda objetivos implantados que jamais interrogaram sua relevância pessoal. Ao separar desejo imposto de aspiração essencial, muita busca amorosa perde sentido e espaço se abre para escolhas coerentes. Depois desse filtro, surge um silêncio diferente. Um tranquilo teto branco sem posters motivacionais. Esse vazio limpo deixa à vista o contorno real de necessidades afetivas, distantes do fogo de artifício hormonal que seduz na madrugada. É ponto de partida para o próximo tema, onde o outro aparece como espelho revelador, não consolo mágico. Antes de avançar, convém lembrar que nenhuma escavação é tarefa concluída em final de semana. Exige disciplina similar a treinar músculo que atrofia se descuido. Quem retorna diariamente ao porão, examina detalhes com lanterna, percebe ganho gradual de solidez interior. Essa solidez reduzirá a ansiedade típica de conversa inicial, porque a própria presença se torna morada confortável. Quando o indivíduo identifica que seu valor não precisa ser validado por convite para jantar, ele respira diferente. O peito não implora atenção e a fala não escorrega em promessas dramáticas. Resulta num charme sereno que desperta interesse verdadeiro. É o paradoxo do vazio. Quanto mais preenchido por dentro, mais magnético por fora. Terminamos esta primeira trilha, sustentados na ideia de que intimidade com a própria ausência prepara o solo para o plantio consistente. Sem essa preparação, qualquer relação germina em terra rasa e cede na primeira seca. Agora vire a página mental e encare o espelho que o outro representa. Ao encontrar alguém atraente, a mente projeta filmes inteiros em segundos, importando qualidades que raramente moram na pessoa real.
Esse reflexo fabrica um ideal sedutor e, de forma sutil, tenta completar áreas cinzentas do observador. Assim, o outro se torna espelho de desejos e temores mais do que companheiro de caminhada. Projetar não seria problemático se houvesse consciência do truque, porém o fascínio apaga essa percepção e transforma o desconhecido em salva-vidas emocional. Quando a expectativa encontra a realidade, o atrito gera desilusão, que devolve o sujeito ao vazio inicial com juros. Esse ciclo reforça o argumento de Schopenhauer sobre o amor como ilusão gerada para fugir da solidão ontológica. Para escapar desse laço, analise cada encantamento como mensagem cifrada sobre a lacuna interior. Pergunte, sem autopiedade, qual traço admirado no outro está silencioso em seu repertório pessoal. Esse exercício desloca o foco da falta para a construção, reduzindo a dependência emocional e ampliando o repertório de competências internas. Um exemplo. Você se deslumbra com o senso de aventura de alguém. Talvez esse brilho aponte para a vontade de explorar trilhas inexploradas, que ficou estacionada pela rotina, não para a necessidade de companhia destemida. Ao cultivar sua veia exploradora, diminui a urgência de captar coragem emprestada e cresce a qualidade do encontro. Outro caso. A inteligência do parceiro ilumina insegurança antiga sobre a própria capacidade de entendimento. Em vez de ficar implorando tutoria vitalícia, você se matricula em cursos, encara livros desafiadores e fortalece o músculo cognitivo. Quando volta para a relação, compartilha ideias em pé de igualdade, sem receio de ser criança diante de mestre. Esse deslocamento de foco exige paciência, pois os velhos hábitos de idolatria sentimental são confortáveis como cobertor gasto. Trocar idolatria por parceria demanda vigilância sobre frases internas que depositam responsabilidade afetiva na outra pessoa. Cada vez que essa tendência surge, respire fundo e recorde que espelhos são úteis para ajustes, não para morar dentro deles. Com o tempo, essa prática gera respeito recíproco, pois ambos percebem que caminham ao lado, não dentro um do outro. O espaço ganha leveza, semelhante à sala arejada onde cada objeto possui função clara. Essa leveza facilita a conversa franca e reduz o medo de discordar. Neste ponto surge outro paradoxo. Quanto mais inteiro você se sente, menos precisa exigir demonstrações grandiosas de amor. O vínculo, então, se desenha de forma espontânea, como o rio que traça curso sem pressa, encontrando profundidade natural. O espelho continua ali, mas reflete brilho em vez de sombra. Encerrando este segundo tópico, guardamos a lição de que cada fascínio contém pistas sobre a própria construção e cada frustração entrega manual de melhorias internas. Com esse radar, a busca por parceiros se transforma em laboratório de autodesenvolvimento e não mais corrida para abafar urgências. Prepare-se para entrar no laboratório definitivo, a solidão criativa. A solidão que apavora muitos adultos se revela terreno fértil quando usada como laboratório para experimentar versões suas sem plateia. Trata-se de intervalo onde nenhum aplauso ou crítica direciona decisões, permitindo investigação autêntica sobre o que dá sentido às horas. Esse retiro não requer cabana na montanha. Basta corajosamente reservar períodos livres de distrações sociais. Na solitude criativa, interesses esquecidos retornam à superfície. Ideias antigas reaparecem com roupa nova e percepções sutis ganham volume. É como se o jardim mental recebesse adubo de silêncio, permitindo que sementes ignoradas brotem com vigor. Isso gera sabor próprio que não depende de aprovação externa para existir. Schopenhauer considerava a contemplação artística uma das poucas saídas nobres diante da dor universal. Ao criar, você suspende impulso cego de desejar e mergulha num fluxo atemporal que alivia a angústia. Pintar, escrever, compor ou cultivar plantas vira antídoto duradouro contra a carência que, de outro modo, tentaria se alimentar de romance turbulento. Mais do que passatempo, essas expressões constroem repertório de satisfação que independe da presença de alguém. Quando esse repertório cresce, o medo de perder relacionamento diminui, pois a existência já se acha acompanhada por fonte interna de prazer. As relações então viram complemento picante, não prato principal que define o banquete emocional. Há quem diga que ficar sozinho antecede a loucura, mas observe como mentes criativas relatam horas felizes na própria companhia.
Nesses intervalos, surgem propostas de negócios, percepções espirituais e até vontade de peregrinar por sonhos antigos. O barulho externo some, e a bússola interior encontra magnetismo verdadeiro. Importante diferenciar essa solitude ativa de isolamento amargo. O primeiro tipo se parece com o atleta que treina estratégia em silêncio para entrar confiante no jogo, enquanto o segundo lembra náufrago agarrado à madeira esperando resgate. O objetivo aqui é treinar, não naufragar. Para reforçar, defina momentos claros do dia dedicados ao laboratório individual. Um café sem celular, uma caminhada reflexiva ou 15 minutos de escrita livre. Quanto mais rigor nessa prática, mais sensível se torna a capacidade de acolhimento. Essa habilidade reduz a ansiedade de mensagens não respondidas e enfraquece a crença de que estar só equivale a fracasso afetivo. Ao fim desta etapa, percebemos que o vazio inicial foi preenchido não por outra pessoa, mas pela presença desperta que antes dormia. O buraco se torna janela, permitindo a entrada de luz antes bloqueada por fumaça romântica. Agora, sendo morada habitável, você avalia quem merece o convite para saborear o próximo jantar. Depois de examinar vazio, decifrar espelhos e lapidar solitude, chega o momento de abrir a porta para o outro com serenidade. A escolha deixa de ser caça desesperada e vira trajeto seletivo onde valores compatíveis valem mais que promessas inflamadas. Você convida, não implora. Oferece, não mendiga. Nesta fase, conversas iniciais se assemelham à degustação, onde cada um experimenta tempero do outro sem pressa de definir rótulos. Perguntas ganham profundidade, pois ambos desejam entender pilares éticos antes de embarcar num enredo compartilhado. Esse ritmo reduz a sensação de montanha-russa hormonal e aumenta a chance de parceria sustentável. Fronteiras saudáveis são estabelecidas logo cedo, não como muralhas, mas como linhas de respeito que preservam individualidade. Saber dizer não sem culpa e ouvir não sem drama constrói atmosfera de confiança. Assim, cada lado continua jardineiro do próprio quintal, enquanto divide frutos maduros, em vez de roubar nutrientes um do outro. Quando surge conflito, a abordagem deixa de ser cobrança acusatória e assume formato investigativo. O que este atrito revela sobre expectativas e limites de ambos? Esse olhar curioso impede que divergência vire força destrutiva. Afinal, duas realidades distintas inevitavelmente se chocam. A questão é transformar faísca em iluminação, não em incêndio. A atração física, embora importante, passa a ser celebrada como consequência de sintonia mental já consolidada, não trampolim para preencher vazio. Beijos então carregam sabor de brinde, não cura milagrosa para a crise existencial. Esse detalhe altera completamente o clima da relação, pois retira a pressão que sufoca o desejo. Outro ponto decisivo é manter rituais de individualidade mesmo depois de assumir compromisso. Cada encontro consigo, leitura solitária, descanso, academia ou qualquer prática que alimente a identidade, fortalece o elo comum ao retornar. Parceria de dois inteiros oferece intensidade sem parasitismo. Schopenhauer, cético quanto à promessa de felicidade conjugal, apontava que o instinto usa o amor para garantir perpetuação da espécie, e pouco se importa com o bem-estar a longo prazo. Quando se entende esse mecanismo biológico, fica mais fácil negociar com ele e propor equilíbrio entre paixão e projeto de vida. Assim, o romance não sequestra propósito, caminha ao lado. Outro fator esquecido é que a alegria compartilhada se expande quando surge de vidas com sentido individual, e não de carências que se abraçam em desespero. Um parceiro inspirado inspira o outro, formando círculo virtuoso, onde cada conquista motiva avanço recíproco. Nesse cenário, ciúme perde força, pois sucesso alheio não ameaça a identidade, e sim, eleva o horizonte conjunto. Ainda assim, a consciência permanece alerta para seduções antigas. Vontade de terceirizar paz interior ou transformar parceiro em terapeuta full-time. Quando essa tentação desperta, basta lembrar dos estágios superados e do valor de voltar a praticar solitude criativa. A reciclagem constante impede que a ilusão volte por atalhos. Também é valioso celebrar vitórias internas antes de compartilhá-las, reforçando a ideia de que a alegria não depende de aplauso. Dividir felicidade vira ato de generosidade, não busca de validação. Isso estimula um ambiente leve.
onde a admiração circula sem cobranças silenciosas. Planejar futuro em conjunto ganha contornos realistas, pois ambos conhecem limitações e recursos que trazem para a mesa. Metas deixam de ser promessa vaga e se transformam em projetos palpáveis, ancorados em habilidades cultivadas individualmente. O casal vira microempresa de afetos, ideias e apoio logístico, com missão clara e estratégia flexível. O humor também assume papel fundamental, já que ironia fina drena tensões sem diminuir seriedade dos compromissos. Rir junto cria memória positiva que serve de colchão durante quedas inevitáveis. Isso não dispensa conversas sérias, porém, garante climas respiráveis mesmo em tempestade. Finalmente, convém lembrar que amar alguém não cancela solidão, dor ou morte, mas colore o trajeto com companhia escolhida. Essa consciência evita expectativas irreais e preserva a surpresa agradável de descobrir beleza no ordinário. Caminhar lado a lado vira bônus, não anestesia universal. Encerramos este quarto tópico com a imagem de duas velas alimentadas por combustível próprio que se aproximam sem se fundir, iluminando um espaço maior do que conseguiriam isoladas. Nenhuma delas teme apagão alheio, pois mantém fogo particular sempre pronto. Esta independência compartilhada é talvez a forma mais madura de romance. Neste ponto, você percorreu uma travessia que começou em ruído interno e terminou em harmonia voluntária. O caminho não promete linearidade, e recaídas acontecerão, mas agora existe mapa confiável para retornar ao centro. A prática constante converte teoria em hábito e alinha filosofia com rotina. Repare como a tese de Schopenhauer, amor como ilusão, não obriga a abstinência afetiva, simplesmente convida a encarar a miragem antes de beber água. Fazendo isso, você evita engasgar na areia da decepção e usufrui oásis reais quando eles surgem. Essa lucidez poupa tempo, lágrimas e economiza energia psíquica. Se lhe parece desafiador conduzir este itinerário sem companhia, lembre-se de que guias experientes costumam auxiliar, mas não realizar o trabalho por você. Mentores, livros ou terapia funcionam como espelhos de alta definição que revelam detalhes esquecidos, enquanto suas mãos continuam responsáveis pela reforma íntima. Faça uso desses recursos sem abdicar da autoridade sobre a própria narrativa. Uma analogia final. Pense na vida como grande banquete e em você como chefe principal. Convidados acrescentam tempero, mas chegam e partem. O sabor de base depende da sua receita. Quem cozinha com ingredientes autocultivados não entra em pânico quando a festa esvazia. Se chegou até aqui, deixe um like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos assim que publicar.